Boa noite, bem-vindos ao Encontro de Redenção. Que nessa noite você possa declarar que Deus está aqui, se torna presente na sua vida, por onde você for, seja a voz profética do Senhor nessa terra. Hey, hey, yeah. Oh, oh, oh. Deus está aqui. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Deus está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Yeah, yeah, yeah. Deus está aqui. Oh, 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 Deus está aqui, Ele está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Tá bom. Eu queria ler um trecho tão maravilhoso das Escrituras com vocês. Está em Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Tudo bem aí? Tá com eco? Tá com muito eco aí? Tá chegando bem? Tá bem? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão da tua herança, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queria pensar com vocês sobre que mar é esse. Eu estava só querendo, para a gente contextualizar, a região no entorno de Israel é uma região de mares. Sim, eles chamam de Mar da Galileia, um grande lago. Eles chamam de Mar Mediterrâneo, né? Então é comum. Os oceanos talvez não fossem tão conhecidos por eles. Se a gente fosse fazer uma versão universal dessa palavra, a gente podia usar o termo o oceano do perdão eterno. Porque esse texto vai falar de um lugar onde Deus lança os erros das pessoas. Mas que lugar é esse que cabe tantos erros assim? Se
Será as fossas marianas, os lugares mais profundos dos oceanos, do Oceano Pacífico? Não. É um mar que contém o perdão de Deus, que é eterno. E o texto começa dizendo o seguinte: quem é comparável a ti? Quem é semelhante a ti? Porque o que nós vamos compartilhar nessa noite não tem referência nos seres humanos. Mas, contudo, todavia, entretanto, as mães são uma referência para Deus. Não por causa do Dia das Mães. O livro de Isaías diz: por acaso uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama? Para mostrar um amor intenso que existe na face da terra. Só se ela pudesse esquecer, eu não vou me esquecer de você. Então, Deus usa essa referência do amor humano. E a gente gosta da ideia de que o amor pode mudar o mundo. É difícil a gente falar isso num cenário de internet desse que a gente está vendo. É difícil falar isso no cenário da Ucrânia e Rússia e da Europa, especificamente do mundo. Parece que o amor fica fraco quando ele precisa de perdão. E a gente pensa o perdão da seguinte forma: eu vou amar para não precisar perdoar, porque se eu precisar perdoar, acabou. Então tem gente que usa isso até como uma expressão bonita, né, de amor. Mas a verdade é que é como se a necessidade de perdoar gastasse o nosso amor e aí a gente não tivesse condição de lidar com essa questão que é o amor mesmo. Mas nós somos assim. Nós levamos as relações de forma bastante aristocrática para não ter quebras, porque, puxa, quando quebra, como é que a gente vai lidar com isso? Será que o amor cessa? Será que o amor fica fraco? Queria compartilhar com vocês sobre o mar do perdão eterno. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre o seu coração para com a nossa miséria. O português pegou a palavra misericórdia do latim, que é misericordes. Cordes, C-O-R-D-S, é coração. Misere é miséria. Só que no latim, como no grego, as palavras elas vertem para dizer qual é o sentido dela dentro da frase. Coração para com a miséria. Isso é misericórdia. Deus tem coração para com a miséria. Nós não temos. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito clara. Como é que funciona para nós? A miséria é horrível. Não tem miséria agradável. A miséria, qual a distância que eu quero ter da miséria? O universo de distância. Eu não quero ver a miséria. Então a gente cria abismos para não lidar com a miséria. É assim que a gente funciona. Porque a miséria parece ter uma boca que devora tudo. Então, num lugar de miséria, não tem recurso suficiente para aparentemente tirar as pessoas da miséria, né? Então, é muito difícil a gente lidar com a miséria. Por quê? Porque a miséria parece não ter fim. Tá? Então, é triste você ouvir falar que em São Paulo tem gente passando fome. Mas está acontecendo. Não tenha dúvida de que isso está acontecendo. Então, quando a gente olha para a miséria, a gente não tem necessariamente uma afinidade com a miséria. E eu tenho conversado com gente que trabalha com assistência social a minha vida inteira. Não é fácil assistir. Porque às vezes a pessoa que está querendo assistir, ou querendo ser assistida, ela não quer ser assistida da maneira como a pessoa quer ajudá-la, e é confuso, né? Como é que esse texto fala sobre como é o coração de Deus para com a nossa miséria? Em primeiro lugar, o texto diz que Deus se esquece das nossas iniquidades. Então eu queria falar para vocês uma coisa que parece uma ironia: o esquecimento de Deus. Imagine um ser que não muda e que vê o passado, o presente e o futuro como se fosse uma coisa só diante da sua frente. Imagine para esse ser esquecer alguma coisa. E o texto usa a força de dizer que Deus se esquece. Eu quero até ler de novo para você.
te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Que esquecimento esse de Deus? Que mar é esse que é capaz de fazer isso? Como é que Deus nos trata? Em primeiro lugar, Deus nos olha com graça. Você imagina o tamanho do universo? Imagina que Deus pode estar em toda parte, mas imagina que Ele esteja em outra galáxia e Ele olha de lá para você. Qual será o seu tamanho? O meu tamanho? A gente é muito pequeno, muito pequeno. Mas Deus entregou seu Filho por você. Não foi por você, foi por Eli Moreira. Então Deus olha para você com graça. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu sujei, eu quebrei, eu rasguei. Deus olha para nós com graça. É a primeira coisa que o difere. Ele não olha para nós como uma sujeira, como uma coisa imunda. Deus não mistura o pecador com o pecado. Não, Ele olha com graça. Se Deus nunca se esquece, do que é que Ele se lembra? Quando Ele olha para nós e diz o texto que Ele se esquece das nossas transgressões. Ele se lembra da sua graça. Ele lembra da nossa miséria e lembra-se do seu coração para com as nossas misérias que se renovam a cada manhã. Deixa eu explicar uma coisa. As misericórdias de Deus não se renovam. Deixa eu te explicar. Para as misericórdias de Deus se renovar, elas teriam que se acabar, né? Acabou o dia, as misericórdias acabaram. Não, o que acaba é o seu dia. E é você que tem uma experiência com a renovação da misericórdia. Ela dura para sempre. Ela não tem fim. Então Deus olha para mim e para você, e Ele olha com graça. Então você olha para você, Satanás põe, o braço em volta de você, um demôniozinho, e vai falando, você realmente você é uma desgraça. Você faz e volta para o mesmo lugar. Não é Deus. Deus não olha para você assim. Ele olha para mim e para você com graça. Ele se lembra da sua graça. E a Bíblia diz que aqueles que o recebem na sua vida têm o nome deles na fronte deles. E Deus olha para eles e diz, são meus filhos. Vamos voltar no começo? Quem é Deus é semelhante a ti? Difícil a gente ter uma experiência de poder representar isso. Claro que nós temos que viver isso, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Sabe uma das razões por que a gente não consegue começar de novo? É porque a gente dá um fim na nossa história. A gente determina que a gente nunca vai ser diferente. Os nossos vizinhos determinam que a nossa história vai ser a mesma. Os nossos amigos, aqueles que prometem que são nossos parceiros, não querem muitas vezes que nós descolemos deles e alcemos algum voo superior ao deles. E às vezes a gente fica atado a esse mundo mesmo. Não é porque Deus se esqueceu de nós, é porque nós não nos esquecemos de nós e das nossas transgressões e dos nossos erros. E nós não nos permitimos ter um novo começo. Mas eu queria proclamar esse Deus hoje para 10 pessoas, ou 10 milhões de pessoas, ou 10 mil pessoas. Eu queria proclamar que esse nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos conceder um novo começo na pessoa de Jesus. Então, se você falar qualquer outra coisa, não é possível. Não é possível para você. Quem é comparável a ti? Mas é assim. Então, que esquecimento de Deus é esse? Ele apaga as nossas transgressões. Ele se afasta de tudo isso. Ele se distancia de tudo isso que a gente está vivendo, que é de destruição, e apresenta para nós a misericórdia dele. Segunda coisa que eu quero te dizer é que Deus limita a sua ira. Também estou falando do texto. O Senhor não retém a sua ira para sempre. A Bíblia diz que Deus se ira. Deus não gosta de tudo que você faz, não.
Se a gente começar a falar que Deus gosta de tudo que você faz, que lindo. Não, Deus não gosta de tudo, não. E tem hora que Deus se ira mesmo. Porque se Deus não se irar contra nós, Ele vai ter que concordar com tudo. E o pai que concorda com tudo vai matar seu filho. Não é verdade? Não tem jeito. Tem que chegar uma hora que não dá. O Senhor, só que o Senhor, quando o Senhor se ira, as comparações que a Bíblia faz são terremotos, maremotos, sabe? O sol desaparecer, são esses os termos. E eles são pequenos. Então, o que Deus faz na manifestação do seu coração para conosco? Ele não leva a cabo a sua ira. Ele fala, não. Garanto que tem alguns anjos que falam, ele já está na 10ª vida. Ele já está na 10ª chance. Não é possível dar tanta chance para ele. Para ela já está na 12ª. Não é possível dar chance para ela. Como assim? E Deus, ele tem uma característica, ele retém a sua ira. Ele muitas vezes não está contente com você, mas diferente do que as pessoas de religiões evangélicas de punição, que dizem, olha, aqui aconteceu, foi o seguinte, aqui a catástrofe, estão sempre criando dificuldades para vender facilidades religiosas. Deus não age dessa forma. Deus segura, retém a sua ira. Tá? Então assim, Senhor, eu já vi gente orar assim, eu vou só para a sua orientação, não faça isso. Senhor, me dá aquilo que eu mereço. Não peça. Isso não. Porque se o Senhor der o que você merece, vem a ira. Porque quem é que pode chegar a Deus e dizer, Deus, eu mereço alguma coisa? A vida veio dele. Os erros são seus, a rebeldia é sua. Se Deus te der o que você merece, você está perdido eternamente. O que Deus faz é dizer, eu não vou me irar. E eu fico imaginando, assim, gente, você imagina quantas vezes a gente erra com a gente mesmo? Imagina com Deus. Quantas promessas. A gente estava cantando agora as promessas, né, com a Angélica aqui. As promessas de Deus. Mas e as promessas que a gente fez para Deus? Quantas? Né? Se agora... E se Deus fosse punitivo e a ira dele te perseguisse, meu amigo, era uma nuvem atrás de você, jogando relâmpago. Deus não é assim. Então, o mar do perdão de Deus se constitui pela capacidade que Deus tem de olhar e conversar com ternura com você. Nós não conseguimos. Chega um momento que até com as pessoas que a gente ama, a gente perde a ternura. Deus não. Ele retém a sua ira. Ele está de boa para conversar com você. Talvez você não esteja em condições, na sua opinião, de falar com ele, mas ele retém a sua ira. E a terceira coisa, ainda pensando sobre o seu coração, o coração de Deus para com a nossa miséria, é o perdão divino. Diz o texto, no verso 18 ainda, perdoas a iniquidade. Tu és aquele que perdoas a iniquidade. Como é que Deus age com perdão? Primeiro, nós não gostamos dessa palavra. Depois de um tempo de casado, dizer me perdoe não é fácil. Dizer me perdoe não é fácil. Quer ver? Diga aí. Pode falar. Olha para a pessoa do lado aí, ó. Se não tiver ninguém, fala sozinho mesmo. Me perdoe. Sai difícil, não sai? É um negócio que, né? Sai difícil, porque a gente tem uma imensa dificuldade de pedir perdão ou de reconhecer que a gente precisa de perdão. Então, pior do que isso é conceder perdão ou é perdoar as pessoas. A gente tem uma imensa dificuldade. Então, porque a gente acha que a pessoa precisa reparar alguma coisa. Ela tem que pagar. Ela fez, e a gente começa a listar uma série de coisas. Há pessoas que apagam, não as transgressões, apagam as pessoas. Você aqui errou comigo, já era. Nunca mais. Como é que Deus trabalha com os nossos erros? Ele mandou o seu filho, ele entregou o seu filho. Mas quem que errou? Eu. Quem que merece morrer pelos seus pecados? Pelos seus enganos, por ter escolhido uma vida distante dele? Eu.
Então o que Deus faz? Manda seu filho morrer. Que lógica é essa? Queria dizer para você hoje à noite que nós não entendemos nada de perdão. Que o nosso perdão é o apaziguamento dos nossos sentimentos. E o perdão de Deus reflete um amor eterno. E reflete uma maneira de viver e de pensar totalmente distinta da nossa. Mas que nós aprendemos. O que Deus faz então? Ele entrega tudo. Por esse amor, por esse mar de perdão, Ele entrega tudo. E esse amor morre para redimir. Hoje ainda falando das mães, que são e pais também, tá? Vou dar uma cancha para os pais, senão depois eles vão querer que eu pregue no dia dos pais também alguma coisa. Então vamos equilibrar aqui, né? As mães e os pais são capazes de fazer quase tudo pelos seus filhos. Inclusive, se for preciso entrar na frente para proteger seu filho e morrer, instintivamente, muitos pais farão isso. Mas contra o inimigo nós não vamos fazer isso nunca. E os nossos atos são inimigos de Deus. Deus olha para nós, para a nossa maneira de agir nativa, natural, e olha para nós e aquilo é uma rebelião contra o que é certo. Não é contra A, B, é contra o que é certo. E o que Deus resolve? Deixar seu filho morrer. Pagar o preço para que o perdão se cumpra. Como assim? Assim. É assim que Deus age. Então, se você não seguir esse Deus, a minha oração nessa noite é que você compreenda o quanto Ele ama você. E o quanto Ele é capaz de fazer algo por você. Ele morre para redimir você. Para perdoar você. E é interessante que quando estão rindo de Jesus, e Ele está sufocando, porque a morte de cruz é de sufocação. Ele diz, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, naquele momento mais terrível, eles não têm ideia do que está acontecendo. O plano de Deus não é nos fazer pagar, é nos redimir. Então eu queria falar uma coisa para essas religiões de karma, que nós estamos ouvindo hoje. Eu entrei num karma religioso, e está tudo nessa forma. Eu quero melhorar, mas karma, nada muda, fica sempre naquela karmaria, né? E não vai mudar. Então, essas religiões de karma não tem nada a ver com Deus. Não, então a minha família, minha origem, porque meu avô era assim, tal. Não existe também maldição hereditária que o amor e o perdão de Deus não sejam capazes de redimir. Deus seria muito fraco, Jesus seria muito pequeno. O amor de Deus seria muito pequeno. Então, se você tem pensado isso, saiba que o amor de Deus planejou transformar o inimigo em seu filho. Desculpa, nem sei explicar para vocês como é. Isso é tão superior. Como você pegar um inimigo ferrenho e tratar como se fosse seu filho? A gente não consegue imaginar, mas esse é o plano de Deus. Olhar para você que está fazendo coisas que desagradam a Ele e falar, não, esse sempre vai ser meu filho, é minha filha. Esse é o perdão de Deus. E o perdão de Deus cria laços eternos. Quando Deus perdoa, Ele não vai falar assim, não, errou de novo, não, agora vai dar divórcio. Não. Quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre. Perdoa. Não, porque Deus, eu estava lembrando aqui. Não, você estava lembrando, mas eu não estou lembrando. Mas como assim o senhor não está lembrando? Não estou lembrando. Eu só lembro da minha graça para você. Eu só lembro do meu perdão para você. Mas eu lembro que meu avô, ele diz, mas eu não estou lembrando. Eu lembro que eu redimi você, apesar do seu avô, da sua avó, da sua história, apesar de qualquer coisa. Eu fiz isso por você. Em segundo lugar, eu queria falar de uma coisa mais ousada ainda do que eu vim falando agora, que é a dimensão do seu amor. Claro que não tem fim. Claro que o amor de Deus não tem referências em medidas que a gente possa,
Meu filho descobriu que os números são infinitos e agora que as frações também são infinitas, e ele começou a ficar meio divertido com essa ideia, para me perguntar, para ver se eu manjo de número, né? O amor de Deus excede todas as medidas que a gente pode conhecer. E esse é um problema. Nós trabalhamos com medidas. Deus trabalha com infinitude, com eternidade. Então, por exemplo, eu estava falando sobre a misericórdia de Deus, que é o primeiro tema para mostrar a dimensão do amor de Deus. Quando a gente vê uma coisa miserável, cara, não tem fedor cheiroso, não tem. Fedor é fedor, né? Cheiroso é cheiroso. Então, a miséria ela é fedida, ela não tem nada para te aproximar, ela é agressiva. Você vai conversar com uma pessoa que está numa situação miserável, não é porque ele quer, ele fala de uma forma dura, tudo é muito duro, é vida seca, é vida difícil, sabe? A miséria parece um abismo, onde o fim nunca chega, e quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós somos miseráveis. Lembra aquele ser pequenininho? E ainda tem um ser pequenininho, lá do fim da galáxia, que não para de reclamar. Se você fosse Deus, você diria, desse aí ele não deve perdoar. E esse ele não deve ter misericórdia. Mas Deus age até com esse que não para de reclamar e que diz que nada vai mudar na vida dele, e que até com essa pessoa que sou eu e você, Deus age com amor infinito. Então eu queria compartilhar um pouquinho da misericórdia divina. Deus olha para a sua miséria e Ele tem coração. Os gregos, eles para definirem o amor, eles disseram que um Deus chamado Recurso possuiu uma deusa chamada Pobreza. Ela, engendrou ter um filho de Recurso. Nesse dia em que os deuses gregos estavam se banqueteando, nasceu o amor, No dia natalício de Afrodite, diz aí o banquete de Platão. E por ser filho o amor de recurso e de pobreza, ele sempre é cheio de condições, de superações, e por ser filho de pobreza sempre morre, sempre pedinte, sempre carente, e quando ele se esvai, por ser filho de recurso, renasce, engenhoso, cheio de planos. Eu e você somos a miséria. O amor de Deus, o grande amor de Deus, é o recurso. Então Deus entra com o seu recurso para com a minha miséria, para com a sua miséria. Deus entra com o seu recurso e Ele age de uma tal forma que o que para você é uma miséria, que é uma coisa sem fim, que você nunca vai sair dela, Deus olha para isso e diz: esse meu filho não entende quanto eu o amo. Quanto eu o amo. Que grande amor eu tenho por ele. Como eu estava dizendo para vocês, nós é que temos uma renovação para com a misericórdia. Elas não têm fim. O texto já diz isso, tá? É o texto de Lamentações, que ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Já tem um problema semântico: se não tem fim, não renova. Quem tem uma experiência com essa renovação sou eu e você. Então, você precisa entender que Deus já tem um coração para com a sua miséria. Meu filho, seu sapato está furado? Tá, eu vim esperando que não chovesse. Estou sofrendo, estou precisando. Tá. Então, Deus já tem coração para com a sua situação miserável. Ele já sabe que eu e você somos miseráveis. Ele já sabe que você tem dificuldade de dormir, que você tem dificuldade de crer. Ele já sabe de tudo isso. E Ele não escolheu você porque você é a melhor coisa do mundo. Diz o apóstolo Paulo que ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Então Deus olhou para você e disse: esse é doidão. Tá bem doidão, mas eu vou fazer uma obra. Porque eu resolvi fazer isso. Porque eu posso. Então o coração de Deus você já tem.
E Deus pode tudo. Por isso que todo mundo vem nesses eventos de ganhe dinheiro com Deus, é mais ou menos essa lógica, o nome não é esse, né? Mas ganhe dinheiro com Deus. Então o cara vem no talk show, ganhe dinheiro com Deus, eu vou te ensinar a dica. Você entra com a miséria, como na sociedade, né? E Deus entra com recurso. Que sociedade perfeita. Não é essa? Essa é a proposta que as pessoas estão fazendo. Mas essa é a história da nossa vida. Você não tem nada para dar para Deus que Ele já não possua. Não, hoje eu vou te dar a minha voz. Não. Quem deu a voz fui eu. Não, hoje eu vou entregar um dinheiro aqui na igreja. Não, você não vai entregar um dinheiro. O dinheiro quem te deu fui eu também. Enquanto você estiver vivo, quem dá sou eu. O coração de Deus está com você. E como Deus está com você, nada é impossível. Mas a gente é um caso impossível. Por quê? Porque a gente não entende esse mar do amor de Deus. A gente não entende esse mar do perdão de Deus. Então a gente continua mendigando. Eu estava evitando, desde esse momento de falar de miséria, de contar uma história para vocês, mas eu vou contar porque ela é uma experiência que me marcou muito. Eu estava na casa dos 18 e quando eu tinha dinheiro, algum dinheirinho, porque eu não conseguia comer lá no seminário, eu ia para o mercado, comer um prato no mercado, no supermercado. Estudava lá no Nordeste, no Recife. Dinheiro contadinho, vida difícil. Desliguei a chave no dia que eu fui para o Nordeste e vivi uma vida, a maior parte da minha vida, uma vida bem pobre. Foi assim a minha história. E eu lembro nesse dia que eu estava olhando para ver o que lanche eu conseguia pagar. Eu ali olhando para a placa, já falando, hoje vai ser um dia maravilhoso. E aí, quando eu estou olhando para a placa ali do supermercado, aparecem 2 meninos. Tio. Eu falei, meu Deus do céu, será que eles vão pedir comida? E os meninos olharam para mim e disseram, tio, a gente pode raspar os pratos? Eu fiquei sem palavras, sabe? Porque eu olhei os pratos, rapidamente, tinha umas cascas de pão e ketchup. Aí eu falei, meu Deus, ou eu vou ajudar ou eu vou comer minha Bíblia com sal, não vai ter jeito, o que eu vou fazer? E eu comecei a fazer conta, não tinha dinheiro. Eu como esse, eles comem aquele e tal. Enquanto eu fazia as contas e eu consegui chegar nos números para poder comprar o lanche para os meninos e uma comida para mim, as crianças estavam raspando os pratos. E eu fiquei pensando naquela cena e fiquei pensando que é a nossa história. Está saindo um lanche novinho para nós, mas nós estamos raspando os pratos na nossa miséria. Estamos dizendo para nós que nunca vai ser diferente. Deus olha para isso, fica dizendo, é verdade? Nunca vai mudar mesmo? Será que Deus, que Deus é esse Deus? Ou quem somos nós? Mas essa foi uma cena que eu nunca me esqueci, porque o lanche não ia ficar pronto, e a fome. Uma cena na década de 80, fome no Nordeste, violenta. Deus olha para a nossa miséria, e Ele tem coração, e Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas, e Ele ama você. Não, mas por que Ele te ama? Não pergunte para mim. Não pergunte para mim porque Ele me ama. Porque eu diria para você que não há razão. Segunda coisa que eu quero te dizer sobre a dimensão do amor divino, está aqui tudo no versículo, eu estou lendo para vocês. Tornará a ter compaixão de nós. A palavra compaixão, ela é tão bonita no português, que eu não fui para hebraico, não fui para nada. Nós vamos só para a nossa tradução linda do português aqui. Compaixão. Deus está apaixonado por você. Ele tem um sentimento profundo por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele não tem um ciúme igual você chamaria de ciúme. É uma maneira,
uma maneira de expressar sentimentos humanos para explicar o zelo, o amor que Deus tem por você. Um amor intenso e contínuo. Então você fala, eu estou voltando ao primeiro amor, Deus agora não. Deus não volta ao primeiro amor. Ele não tem segundo amor, nem terceiro amor. Ele ama você da mesma forma que quando você um dia o amou. E era capaz de fazer tudo por ele. Ele continua amando você assim. Você é que deu as costas para ele. E a Bíblia fala desse tempo. Você está cobrando de mim, mas eu sempre estive aqui. Você é que me abandonou. Escolheu os Baalins, escolheu os deuses, escolheu outras coisas estranhas. Mas eu nunca deixei você. Eu nunca abandonei você. Deus tem compaixão. Um sentimento que é intenso de amor por nós. Mas é um sentimento também não de se colocar no nosso lugar. Isso seria uma maneira de explicar compaixão para nós seres humanos. Mas é como se Deus tivesse um sentimento profundo de amor por você, ainda na situação em que você está. Então Jesus olhou para a multidão, eles estavam com fome. E Jesus sabia o tamanho da fome. E ele começa a dividir esse problema com os discípulos e um deles já diz, não, nós não temos dinheiro. Compaixão não faz conta. Compaixão não faz conta. Compaixão divina compreende onde você está, como ninguém compreende, como nem você compreende. Não, Deus, não, nem você compreende, Deus compreende. Ele olha onde você está e ele se sensibiliza por isso. Um dos textos mais lindos da Bíblia que as pessoas banalizam é Jesus chorou. Sabe por que eu acho tão lindo esse texto? Porque Jesus não precisava chorar. Se ele fosse um dos profetas desses dos nossos dias, ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele ia chamar umas câmeras, uma imprensa da época, falar, não, venham só algumas multidões, milhares daqui, depois a gente pode ir para Jerusalém, vocês põem uma coroa em mim. Não. Jesus se sensibilizou. Vendo Maria, ele chorou. Deus é capaz de se colocar ao seu lado. Como que ele fez isso? Mandou Jesus. Jesus se encarnou e ele sofreu sem pecar. Então, Deus sabe o que você passa, o que você sofre, o que você sente. E apesar disso tudo, ele tem compaixão. Ele é capaz de sensibilizar. Gente, o nosso sensibilizômetro não existe, tá? Ele quebra. Entendeu? Eu trabalhei agora que a gente está aqui num lugar um pouco escondido, que a gente está ainda pensando na estratégia, além da internet, de conversar com o bairro, né? Mas geralmente eu tive na beira da rua, né? Onde a gente sempre conversa com as pessoas. Então, pedintes tem várias estratégias, vocês não imaginam quantas. Uma vez que tem uma igreja, tem um pedinte, todo dia. E pedir comida, tranquilo, né? Mas as pessoas vão inventando pedidos mirabolantes, vocês não imaginam. E vão fazendo pedidos. E depois de um tempo, algumas pessoas podem dizer, eu não vou ajudar. Eu não ajudo ninguém. Se você não ajuda ninguém, não se orgulhe disso não. Porque Deus olha para nós e ele diz assim, em vez de dizer, isso aqui é um trambiqueiro, eu vou ajudar, vou pôr na mão dele o recurso e ele vai desperdiçar. Eu vou dar oportunidade para ele e ele vai virar as costas para mim. Deus podia fazer isso, mas ele dá a oportunidade, ele deixa você virar as costas e ele retém a sua ira, como nós já falamos. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que dimensão é essa? Deus não perde a sensibilidade. Você e eu podemos perder a sensibilidade, mas Deus não perde a sensibilidade. Ele ainda é capaz de olhar para você no pior estado da sua história e ter compaixão de você. Isso deveria ser, para cada um de nós, o poder da ressurreição.
Só porque Deus nos quer assim, isso deveria nos ressuscitar. Por fim, que mar é esse? Que o texto diz: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se os nossos pecados tivessem formatos, eles não caberiam nesse mar. Ia precisar de oceanos. E se a gente é capaz de entulhar os oceanos, e os oceanos devolverem os nossos entulhos, que mar de misericórdia é esse? É um lugar onde Deus recebe os teus pecados e os transforma em salvação. Nada nessa terra tem esse poder transformador. É um lugar de transformação. A misericórdia de Deus recebe um pilantra, um vagabundo, um indivíduo. Você está falando, você está perdendo a paciência já, pastor? Não, eu estou usando os termos de Coríntios. Vocês foram ladrões, efeminados, vai fazendo uma lista. Mas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. A igreja não é um lugar de gente perfeita, ou de gente que não tem desejos errados, ou que cometeu graves erros. É um lugar onde as pessoas foram lavadas pelo sangue de Jesus. E não existe limite para esse poder transformador, para esse mar de misericórdias. Não, esse aqui não dá. Não, o que você acha que não dá, para Deus, quando Ele resolve transformar, Ele transforma. E as pessoas, às vezes, elas querem dar uma meritocracia, né? As comunidades de bairro, né, que crescem juntos, famílias boazinhas, né, se você acredita nisso, né? Então elas têm aquele orgulho de serem cristãos desde... Deus não trabalha assim. Deus trabalha com transformação. Deus trabalha com mudança. Deus trabalha com restauração, com redenção. Então você vai lançar o que não serve para nada e Deus vai transformar isso em redenção. Então o indivíduo que era linguarudo, né, mexeriqueiro, né, não é porque gostava de mexerica, né, mas era mexeriqueiro, ele vira um indivíduo com uma palavra boa, sabe aquela palavra boa, que não tem nada de ruim nela? Mas como é que isso pode acontecer? Então, é esse mar do perdão eterno de Deus. Ele não volta atrás. Ele não vai mudar a sua história e ele não vai mudar quem ele é. Por isso, o texto começa dizendo no versículo 18: quem é comparável a ti? Quem é que age como o Senhor? Contudo, se você diz que é um seguidor desse Deus, em primeiro lugar, eu aprendi uma coisa na vida: você não ama quem não quer ser amado. A pessoa pode se recusar a ser amado. Pode se recusar. Há pessoas que recusam. Elas se bastam. Então, se você não receber esse amor, é uma opção sua. Se você quiser continuar raspando o prato da sua história, é uma opção sua. Se você continuar dizendo para Deus: não, eu sei que o Senhor não pode, você pode continuar fazendo isso. Porque talvez o meu Deus e o seu Deus possam ser deuses pequenos, não o Deus verdadeiro. Porque o grande Deus tem um mar de perdão eterno. E Ele olha para você e você quer contar uma história triste que nunca vai mudar. Ele diz: eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Eu olho para você e vejo graça. Eu olho para você e vejo um novo começo. Se agarre às minhas misericórdias. Amanhã cedinho, quando o sol pintar o céu de novo, você vai ter uma experiência com elas e vai saber que Deus eu sou. Que Deus te abençoe. Que Deus visite a sua vida com esse amor. E se você é um daqueles que está com amor aí, já fogo baixo, né? Devagar, que o Senhor visite o seu coração, para você experimentar que grande amor, esse amor que Deus tem por você e por mim. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé?
Gente, já está chegando o tempo da gente tomar um outro cafezinho. Lembra aquele que a gente tomou? Não foi muito show? Então um sábado desse aí a gente vai marcar um horário estendidinho para a gente tomar um café, a gente se conhecer mais, os que já estão sendo recebidos como membros, os outros que fazem parte. Nosso coração, meu coração é de receber todos vocês, mas alguns de vocês vão se comprometer com a obra que está sendo feita aqui e através daqui. Talvez hoje a gente ainda esteja no fogo baixo, mas Deus vai colocar a direção que Ele quer para nós, tá bom? Eu confio nele e confio que Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo estes meus irmãos, essas minhas irmãs. Eu agradeço pelas nossas mães, vivas e as que estão contigo, nossas raízes. Muito obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor que dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos perdoou e nos deu esperança de novo. E porque o Senhor nos ama, tudo é possível. Nos perdoa por estarmos raspando os pratos miseráveis da vida, sem saber que o Senhor planejou, que o Senhor já tem o melhor plano elaborado para nós, Pai. E que esse plano inclui Teu Filho Jesus. Tudo que o Senhor tem nos foi concedido por meio de Jesus, pelo Teu amor, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai e o poder transformador do Espírito Santo acolha vocês nesse amor sem fim, nesse mar de perdão eterno, e os leve a serem servos e servas desse amor voluntariamente para todo sempre. Amém.